vida do Rogério, né, do irmão Rogério, que nos fez o convite. Que Deus abençoe esse canal de bênção. A vida do Alex, que Deus continue abençoando este lugar. A vida dos irmãos que aqui estão, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Gostaria de convidar vocês a estar abrindo a Bíblia Sagrada no seu capítulo de número 18 de 1 Reis. 1 Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 24 de 1 Reis, capítulo 18. Prometo aos irmãos que não vou ser enfadonho. O que Deus colocou no meu coração é muito breve e objetivo. 1 Reis, capítulo de número 18, versículo 24. Todos acharam? Amém. Diz assim: então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus, ou este será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Pode se assentar em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, para começarmos ou para entendermos o que Deus vai falar nessa noite, é preciso nós irmos para o capítulo de número 16 de 1 Reis, porque é onde vai se dar o início dessa história, a qual nós vamos falar deste acontecimento. Essa história ou este acontecimento se inicia no capítulo 16, mas o versículo de número 21, aonde a tribo de Israel, ou o povo de Israel, está dividido em duas partes. Uma delas está ao lado de Onrim, pai de Acabe, e a outra está com Tibni, outro rei de Israel. Com o povo dividido, o povo estava fraco, mas a Bíblia vai nos dizer mais à frente que Tibni falece, e o povo se ajunta com Onrim, pai de Acabe. Mas Onrim faz o que é mal aos olhos do Senhor, serve a outros deuses estranhos, no caso Baal, Astarotes, e a deuses o qual eram pagãos da época. A Bíblia diz que certo dia Onrim morre também, mas Acabe entra em seu lugar. O seu sucessor agora se torna rei de Israel. A Bíblia vai nos dizer que Acabe vai reinar por 22 anos, no seu capítulo de número 29, no seu capítulo 16, o versículo 29 de 1 Reis. Só que no seu terceiro ano de reinar, a Bíblia já nos relata que Acabe já turbou em seu coração e vai para o caminho do seu pai, e começa a adorar a deuses pagãos também. A Bíblia nos diz que Acabe ele foi pior do que os que vieram antes. Foi pior do que seu pai, foi pior do que seu avô talvez, e assim por diante. Acabe ele monta um altar para Baal. Acabe também ele faz um poste. E Acabe
segundo alguns estudos, vão relatar que ele fazia o povo adorar aquele Deus pagão, que todos aqueles que passassem pelo poste tinham que adorar aquele Deus pagão, porque era o Deus do rei, então seria o Deus do povo também. E Israel está conturbado, com a cabeça meio que bagunçada, e esquece das suas origens, da sua raiz, e começa a adoração. Mas a minha Bíblia diz, no seu capítulo de número 17, que surge um gileadita, por nome de Elias, para ser a voz do Senhor para Israel. A Bíblia vai nos dizer então que Elias, ao mando do Senhor, vai até Acabe para dizer poucas e boas a este. Mas aí então, se nós formos analisar a vida de Elias, se nós formos procurar sobre ele, não vamos achar muitas informações. Vamos ver que ele veio de Gileade. O seu nome, a tradução é Deus é o meu Jeová. Deus meu é Jeová. A sua história é contada em meio a relatos dos reis de Israel e Judá. Esses capítulos de número 17 e capítulo de 1 Reis e o capítulo 2 de 2 Reis, você vai ver que aí, em meio a esse espaço, é o tempo, ou é a história do profeta, se inicia no capítulo 17 e vai se dar o fim no capítulo de número 2. Quando ele é arrebatado, o Senhor o toma para si. Há 3 milagres sobre este profeta que talvez toda a igreja sabe, conhece, que marcaram o seu ministério. O primeiro é o filho da viúva que morreu e ressuscitou através do profeta. O segundo é o a qual nós vamos falar hoje, que é o fogo que cai do céu. Ele ora, clama a Deus e o Senhor o responde. E o quarto, que foi ser levado pelo próprio Senhor. Esses 3 ministérios, esses 3 relatos, para mim, eu coloco como milagre, foi o que marcou a vida de Elias. Nós vamos ver que Elias também era um profeta muito fechado, muito isento do povo. Ele não era seleto como nós somos. Conversamos com um, conversamos com outro. Temos afinidades com um, temos afinidade com outros. Elias não era assim, porque Deus tinha vocacionado ele para um ministério, para um chamado, para algo que talvez ia além do entendimento daquele povo naquela época. Se Elias estivesse hoje, talvez nós o chamaríamos de antiético, nós o chamaríamos de fanático, por ele ser separado pelo Senhor, para fazer o querer do Senhor, para levar aquilo que o Senhor queria ao povo de Israel. Elias, ele tinha um ministério a zelar, uma coisa que talvez muitos hoje não entendem. Por quê? Porque Elias, ele não deixou que os valores passassem, não deixou que a sua raiz se perdesse, porque ele conhecia o Deus a quem os seus pais serviram. Muitos naquela época talvez olhassem para Elias e não dessem crédito, porque a região de Gileade e a região da Galileia eram as regiões que eram menosprezadas pela sociedade. As pessoas que vinham de Gileade e da Galileia
tinham uma fama ruim, porque lá havia prostitutas, ladrões e assim por diante. Tanto é que Natã, quando vê Jesus, referiram-se Felipe a Jesus como Jesus da Galileia. E Natã disse: pode alguma coisa porventura vir de bom? Nazaré, perto da Galileia. Então, nós vamos ver que Elias, ele não tinha uma fama boa de ser homem de Deus para aquele povo. Mas o Senhor, Ele tira as coisas da onde não são. É como diz a palavra dele: o Senhor, Ele confunde os sábios. Ele levanta aqueles que não são para confundir aqueles que são. O Senhor, aleluias, Ele chama, talvez Ele chamou eu e você, meu irmão, talvez você, minha irmã, não tenha esse dom de louvar como a nossa irmã louvou agora há pouco, como a pastora louvou agora há pouco, mas o ato de você abrir a sua boca e dar um glória para o Senhor já é de grande diferença. Ei, meu irmão, minha irmã, meu Deus não está procurando o rostinho bonito, perfeito. Meu Deus não está procurando uma pessoa que tem uma eloquência boa e domine a exegética, a hermenêutica, a homilética, mas meu Deus está procurando pessoas aonde Ele possa operar, trabalhar, capacitar para vencer. Se você é uma dessas essa noite, levante a sua mão e adore a Ele. Ei, minha irmã, meu irmão, eu vim nessa noite, sabe para quê? Para dizer para você, aleluias, que a tua história ainda não acabou dessa forma, que a tua história não é o fim agora. Eu quero dizer para você que talvez se você esteja esperando, aleluias, um milagre da parte do Senhor, esse milagre está por vir nessa noite, porque eu sou homem de Deus e vim profetizar sobre a sua vida, e um milagre ainda vai chegar. Talvez você não tenha condições, talvez você não tenha expectativas nesse momento, talvez a tua fé esteja abalada por causa dos acontecimentos durante esse ano, talvez muitas coisas aconteceram, a luta se levantou, o inimigo também disse, mas eu quero dizer para você, como a minha esposa louvou aqui agora, não é hora de você negar Jesus, é hora de você levantar a bandeira da vitória e cantar esse hino da vitória, porque no meio da dificuldade, minha irmã e meu irmão, é que nós aprendemos a ouvir a voz do Senhor. Alex, eu entendo uma coisa, é que se eu tenho que ouvir a voz de Deus, é no meio desse deserto, é no meio dessa provação, é no meio dessa luta, é que eu vou ouvir a voz de Deus, é que eu vou me submeter ao querer de Deus, é que eu vou, aleluias, compreender o querer de Deus. A Bíblia nos diz em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins. Talvez coisas acontecem na nossa vida que nós não entendemos o porquê do hoje, mas nós vamos entender lá na frente. Nós vamos ver que, aleluia, o óleo de Deus, ele quando derramado na nossa vida, ele cura. Quando a mão de Deus está trabalhando ao nosso favor, aleluia, ela age, porque quando nós estamos, aleluia, colocando a nossa mão, quando nós estamos fazendo como a nossa vontade e o nosso querer, as coisas não funcionam. Pode até ter um resultado agora sim supérfluo, mas as coisas de Deus, aleluias, quando ela vem, ela não tem erro, ela não engana de endereço, ela não é passageira, não é uma felicidade momentânea, mas ela é contínua, porque Ele é perfeito, a glória dele é tudo por Ele, quem faz é Ele. Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Elias, quando ele foi vocacionado, ele não foi chamado para ficar sentado, ele não foi chamado para ser mais um em meio à multidão. Tem gente que tem uma mente, uma perspectiva de vida tão baixa. Ai, não deu certo, então se exploda. Elias não. Elias, quando ele foi chamado para falar com o rei, ei, meu irmão, vai lá falar com o juiz de qualquer maneira lá. Chega lá e fala: Vossa Excelência. Não, nem Vossa Excelência, porque aí você
está falando da maneira certa. Você chega lá, ô fulano de tal, vem cá, faz isso aqui, tira isso daqui, chega lá dando ordem lá, invade a sala dele lá para ver o que vai acontecer contigo. Se você não sair na cadeia, você vai ficar lá ouvindo poucas e boas. Elias, quando ele vai à frente do rei Acabe, ele se apresenta diante do rei Acabe. Eu quero acreditar que ele se apresenta com uma autoridade tão grande dada por Deus, que o rei Acabe, ele se calou e não esboçou nenhuma reação para algum guarda tirar ele dali. Ele se calou e ouviu o que o profeta ia falar. Eu quero dizer que o inimigo, ele pode ter até algum poder, porque em Mateus 4 fala, a mim é dado poder. Mas eu quero dizer para você que quando você, aleluias, começa a louvar, começa a adorar o nome do Senhor, Ele não pode fazer nada contra a sua vida, porque a autoridade é dele. Aleluias. Nada acontece sem a permissão dele. O nosso Deus é mais forte, minha irmã. Nosso Deus é mais forte, meu irmão. Não precisa ficar de cabisbaixo, não. Sabe o que é que hoje, esses dias eu estava sonhando e o Senhor me dava um sonho de uma gaveta. Eu sonhei que eu estava numa casa e tinha uma gaveta, e nessa gaveta tinha muitos frascos de remédio vencido. E aí então eu estava, de repente eu fui para um altar do Senhor, e aí eu vi tal pessoa que hoje infelizmente está no mundo do crack. E aí então eu comecei a perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo, Senhor? E o Senhor disse: sabe o que é, meu filho? É que muitas pessoas hoje estão pregando uma coisa vencida, velha, com um remédio que não faz mais efeito. Ei, hoje é o dia da tua vitória, receba aí. E daí você sai frustrado da porta para fora. Ei, essa semana ainda Deus vai te dar um carro, e aí você sai e espera esse carro e não chega esse carro. Ei, essa é a semana de Deus abrir uma porta de emprego. Não vai passar dessa semana, mas aí então você espera, a semana passa outra, e a pessoa, e você fica ali esperando e nada de Deus agir. Não é Deus, meu amado, talvez foi o homem. E isso nós temos que aceitar, e isso que nós temos que entender, compreender. É como eu disse, todas as coisas cooperam para o bem daquele, todas as coisas. Se não abriu agora, Deus abençoe, vai abrir depois. Não pode ficar frustrado. Não deu certo o meu casamento, falaram que ia dar, profetizaram que ia dar, mas agora eu estou na ruína. Ei, meu irmão, minha irmã, as coisas de Deus acontecem no tempo de Deus. Talvez o homem se equivoca em falar, em datar o trabalhar de Deus, mas eu quero dizer para você que Ele é fiel para cumprir todas as coisas da tua vida. E pode passar os céus e a terra, mas se tem um Deus e a palavra, Ele zela pela palavra dEle, e Ele diz: mas a minha palavra há de permanecer. Então você pode descansar no Senhor, porque o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. O profeta agora está diante de Acabe e diz, profetiza que não ia chover. Todos conhecem o contexto dessa história, que não ia chover durante algum tempo. A Bíblia vai nos dizer que o profeta se retira da frente de Acabe, e ele vai para uma caverna, e o Senhor dá ordenância aos corvos para que o sustentem com pão e com carne, e ele iria beber do ribeiro. Agora você imagina a tamanha fé de Elias, porque ele se retira, e um pássaro que talvez não passe de 20 a 30 centímetros, trazendo no seu bico, ele não trouxe 1 quilo de carne não, meu irmão. 1
corvo, um pássaro preto, ele conseguiria trazer no mínimo uma faísquinha. Não era um pão inteiro não, meu irmão. Talvez eram as migalhas. E aquele homem, quando, numa linguagem simbólica, ele foi sustentado pelo Senhor. Ele foi sustentado pelo Senhor, mas chegou um dia em que o ribeiro se secou. Por quê? Por causa da palavra dele. Veja que ele passa pelo período ruim, ele chega até o período ruim também. Acaba a água dele, aí o Senhor diz: olha, vai para Sarepta, porque lá eu ordenei a uma mulher para que cuide de ti. Aí o profeta se levanta, em meio a um calor escaldante, e vai para Sarepta. A Bíblia nos diz que chegando lá, estava uma mulher à porta da cidade, catando lenha. E aí ele chega diante dela e diz: ei mulher, me dê um pouco de água. E ela traz água a ele. Agora me traga um pouco de pão. E ela diz: meu Senhor, eu não tenho pão. O que eu tenho é só um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. E eu estou catando esses 2 cavacos de lenha, esses gravetos, esses paus de lenha, para fazer um bolo, para que eu e meu filho comemos e esperemos a morte. O profeta, imediatamente eu creio que ele se moveu de compaixão. Ele disse: eu pensei que o nosso Senhor, o Senhor do meu Senhor, tinha te falado. O profeta então fala: não, vá, faz um bolo para mim primeiro e outro para você e seu filho. Aconteceu um milagre na vida daquela mulher. E o profeta passou um tempo ali. E nós vamos chegar agora no capítulo de número 18, aonde nós estávamos lendo. Há uma perseguição em Israel, e os profetas foram perseguidos. Um homem, por nome de Obadias, ele toma 100 profetas e esconde nas cavernas de 50 em 50, e os sustém ali com pão e água. A minha Bíblia diz que então um dia Acabe chama Obadias e diz: olha, vá até Elias e diga que eu quero falar com ele. Ele se apresentando diante de Elias, conversando com Elias, e disse: se o Senhor não for ter com Acabe, eu vou ser morto. Elias então se levanta e vai ao encontro de Acabe. A Bíblia nos diz que os dois se encontrando, Acabe o chama de o perturbador de Israel. Amados, se tem uma coisa que incomoda o inimigo, é a sua vida. Quando ele na verdade é o perturbador, ele acha que você que é o perturbador. Eu não sei se os irmãos já teve essa experiência, mas quando eu ia orar em lares, fazer culto em lares, às vezes manifestavam o demônio: o que você está fazendo aqui? Some daqui, seu desgraçado, vai embora. Uma coisa que eu estava perturbando, mas na verdade era ele que estava perturbando. Quando você está na presença de Deus, há uma grande autoridade sobre a sua casa, e o inimigo não pode ficar perto de você. Se você está lá, o inimigo não pode habitar lá. Se você entrar em lares para abençoar aquele lar, o inimigo ele não pode estar lá, porque a treva não coabita com a luz. Então eu quero dizer o que para você?
Talvez tenha uma pessoa ou pessoas aqui, minha família ainda não é convertida, eu não sei o que tem, não sei o que tem. Fica descansado, porque o que está operando lá uma hora vai ter que sair, em nome de Jesus. Aí então ele chega diante do rei e ele tem uma iniciativa de fazer uma espécie de, me foge a palavra da mente, vou usar um termo aqui, um duelo. Fez um convite ao povo para que se reunisse, tomasse um novilho. Eu fui pesquisar por que um novilho. Por que um novilho? Aí então eu fui em Levíticos, no seu capítulo de número 1, versículo 5. Um novilho, quando ele tomado para ser ofertado, ele era como se fosse a aprovação do sacerdócio. Se você ofertasse a Deus um novilho, o Senhor iria aceitar ou não, se você é um sacerdote dele ou não. E essa é a simbologia do novilho. Então Elias, ele escolhe, porque ele sabia que ele era vocacionado por Deus. Ele era profeta e sacerdote, mas ele não era rei. Elias, ele pega um novilho, 2 novilhos, e ele diz ainda aos 400 profetas de Baal: olha, escolham vocês primeiro. Escolheram um novilho, cortaram um novilho, colocaram sobre a lenha, e a minha Bíblia diz que eles começaram a clamar ao Deus deles desde a manhã até o meio-dia. Elias, muito paciente, acredito muito bem-humorado, começou a tirar sarro da cara deles, dizendo: cadê o seu Deus? Clame mais alto. Talvez ele esteja atendendo a outro, talvez esteja cansado, fadigado e está dormindo. E a minha Bíblia diz que nada aconteceu. E eles se açoitavam, mutilavam e sangravam, mas nada aconteceu. Sabe que eu vejo muitos crentes hoje assim, ainda no dia de hoje? Uma hora bem seleta, uma hora está bem, adora a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas outra hora está cabisbaixo, pensando em voltar, pensando nas coisas do mundo que são mais fáceis, pensando em desistir. Será que compensa tudo isso? Será que vale a pena passar por tudo isso? Mutilam seu ministério numa vida dúbia, não sabe se está cá, se está lá. Mutilam seu chamado, mutilam sua vida com Deus. Acaba até matando o seu próprio ministério, se sacrificando para nada. E sabe qual que é o fim disso? É que nada vai acontecer do mesmo jeito. Há pessoas que se enganam e acham que o inimigo dá, mas a verdade, ele te ilude e briga, ele dá, mas depois toma. No final você pensa que você está com muito, mas quando você for ver, está com nada. Quando eu saí da vida do crime era assim, pensava que estava com muito dinheiro, mas quando olhava, nada. Alex, você viveu isso? Um dia tinha muito, mas na mesma hora não tinha nada. Elias, ele coloca agora nas mãos de Deus o seu chamado, a sua vocação. Chegou meio-dia, era a vez dele. O profeta se levanta.
a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Quando nós falamos de altar, nós falamos de nós mesmos nos dias de hoje. Tem hora que é nós, meus irmãos, que precisamos nos reerguer na presença de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, se não me falha a memória, no seu capítulo 3, no versículo 16, que nós somos o templo, morada do Espírito Santo de Deus. Se nós nos depravarmos, nos derrubarmos, então o Espírito de Deus não habita em nós. Esse altar aqui de carne que Deus ergueu para louvar o seu nome, é nesse altar que Deus coloca o incenso, que é adoração contínua. Antigamente era no tabernáculo, era no altar de pedra. Hoje é na minha e na sua boca. Esse incenso tem que queimar continuamente. Nós temos que nos reerguer na presença de Deus, ainda que estamos quebrados. Nossa, mas você não sabe o que eu estou passando. Mas você não sabe o que eu estou vivendo. É nessa hora que você tem que se reerguer. É nessa hora que você tem que reconstruir aquilo que o inimigo tentou derrubar, aquilo que o inimigo tentou desmanchar na sua vida, para engrandecer o nome do Senhor. Elias, ele reconstrói o altar. Eu acredito que reconstruindo o altar, ele prepara a sua lenha, coloca a lenha sobre o altar de pedra, talvez. Sobre este altar a lenha, aquilo que vai pegar fogo, aquilo que vai ser o combustível para que venha se alavancar. Você tem que colocar algo na sua vida, uma meta, um combustível chamado fé, para que isso venha crescer, inflamar no seu coração. Hoje eu não vejo, mas amanhã vai acontecer em nome de Jesus, pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam em. Você não vê, mas você está esperando, 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 esperando. Esperar não é aquilo que você vê, não é o que você espera, porque aquilo que você vê está ali. Mas aquilo que você espera, você não vê, você espera. É difícil? Não é. Você tem que esperar em Deus. Uma palavra muito difícil para crente hoje: esperar. É tudo imediato. Ei, milagre de Deus não é como hoje, 3 minutos está aí, não. Tem um tempo para ser gerado. Deus precisa ver se você merece, se você vai saber lidar com aquilo. Eu tenho muitos amigos que do dia, praticamente dizendo entre aspas, para a noite, mudaram a sua vida e tiveram uma vida abençoada, com carro, com dinheiro. Mas e aí? Está na presença de Deus? Não está. E aí? O que adianta o homem granjear o mundo inteiro? Não é só pessoas, não. Granjear o mundo inteiro, bens, dinheiro, fama, e perder a sua própria alma, corromper a sua alma. Não adianta de nada. Elias, ele reedifica um altar. Aí ele coloca sobre a lenha o novilho, o seu melhor, aquilo que simbolizava o seu chamado, porque ele era profeta e sacerdote. Ei, meu irmão, coloque o seu ministério em cima dessa fé, para que isso venha inflamar, venha crescer. Coloque o seu ministério nas mãos de Deus, diante de Deus, para Ele reconhecer, para Ele ver quem você é, para Ele te aprovar em nome de Jesus.
Tem pessoas que pouco se importam em fazer a vontade de Deus, em fazer o querer de Deus. E quando faz de qualquer maneira e pensa que é alguma coisa que faz, que é. Mas se colocar verdadeiramente diante do Senhor, aí que vai ver se Deus aprova ou não. Porque não adianta o homem aprovar, nossa, como canta, como prega, mas em Deus. Que adianta fazer bonito aos olhos dos homens, mas em Deus. E o juiz, o grande juiz. Temos que colocar o nosso chamado diante de Deus. E Elias assim o fez. A minha Bíblia diz que Elias, ele cava como se fosse um rego em volta do altar. Alguns estudos vão apontar que havia de 30 centímetros a 1 metro. Eu não estava lá para ver, mas vamos ter uma ideia, porque encheram 4 cântaros de água e jogaram por 3 vezes. Se nós formos analisar, a água naquela época já estava sem chover por um período grande, e era o seu bem precioso, era aquilo que eles tinham de mais valioso, era a água. Por uns tempos atrás nós tivemos esse racionamento de água. Em São Paulo foi pior, aonde a água era desligada às 2 horas da tarde. Primeiro começou a ser desligado às 7 horas da noite, depois às 2 horas da tarde, e era religada no outro dia, e assim das 7 às 2 para quem acordava, né? Das 7 às 2 para utilizar a água. E você ficar sem água é duro, é difícil. E aquele povo ouviu a voz do Senhor. Ei, meu irmão, sabe o que eu quero dizer com esta palavra? É que dentro de você, lá dentro de você, talvez você está vivendo uma coisa errada, mas você sabe que está errado. Você ouve a voz do Senhor lá no fundo, você sabe que é errado, você consegue ouvir a voz do Senhor. Você consegue ouvir a voz do Senhor. Então ouça essa voz do Senhor e faça o que Ele quer nessa noite, em nome de Jesus. Talvez é um sacrifício para você dar isso, mas dê ao Senhor. É um sacrifício para você fazer isso, mas faça, porque para o Senhor Ele vai te recompensar. A minha Bíblia diz que Elias agora clama ao Senhor, ele ora a Deus, e Deus responde com fogo. Deus responde com fogo. A providência é certa na sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqueles que podem e querem somente. Eu quero que você feche os seus olhos neste momento. Eu quero dizer para você que se Deus respondeu a voz de um filho seu que clamou, se Deus ele entrou com a providência, e se esse Deus ele continua, a minha Bíblia ainda não mudou, ela diz que ele era, é e será eternamente. Ele não muda. A minha Bíblia diz que ele não é um homem para que minta, e nem moleque, criança, para que se arrependa. Então, esse Deus ele continua sendo o mesmo ainda. Meu irmão, sabe o que eu aprendo com Elias? Eu dei esse rodeio todo para chegar aqui. É que se você pensar
em continuar dessa mesma forma, nada na sua vida vai mudar. Se você ficar com um pensamento pequeno, não deu certo hoje, não deu certo ontem, não deu certo. Se você está frustrado, aconteceu isso, missionário Rodolfo, nossa, minha vida sempre. Para um grande milagre acontecer, para a resposta chegar até Elias, foi preciso ele construir um altar, colocar a lenha, e a lenha, dependendo de como fosse, meu irmão, talvez não era cortadinho não, talvez ele quebrou a lenha, então houve esforço, porque naquela época se usava machado, foice. Então teve um esforço grande da parte dele em todos os momentos, para que algo fosse respondido. Então eu quero dizer para você, tem que ter um esforço da sua parte, viu? Não espere a glória cair do céu, não espere esse ano passar para você tomar uma atitude. Não espere, o Senhor vai fazer o querer do Senhor, Senhor, a glória não vai cair, meu irmão, se você não ter, aleluia, atitude de clamar, atitude de buscar a glória, não vem. O milagre não vai chegar se você não correr atrás, se você não buscar. Não espere esse ano se findar para que algo na sua vida mude. Não, saia com uma perspectiva de casa e com fé em Deus. Senhor, eu acredito que hoje vai mudar alguma coisa. Se levante nessa noite, reconstrua o altar que há dentro de você, reconstrua o sonho que está dentro de você, e busque força, porque Deus, Ele está prestes a responder as suas orações essa noite. Deus está prestes a responder algumas coisas que você tem pedido, e talvez, aleluia, você não tenha ouvido a voz do Senhor, talvez é falta de você, aleluia, querer abrir o teu ouvido, não esperar do profeta. Ouça com os seus próprios ouvidos, ouça com os seus próprios ouvidos, leia a palavra, medite na palavra, porque o Salmos 1 diz: bem-aventurado é o varão cuja palavra medita de dia e de noite. Deus, Ele fala ainda através da sua palavra, meu irmão. Só não ouve quem não quer. Há pessoas que são parasitas nos dias de hoje, que vem no culto como esse abençoado, ouve os louvores, ouve a pregação do Evangelho, e ainda diz que Deus não falou. Meu irmão, minha irmã, não seja assim, não seja dessa maneira, porque Deus, Ele continua falando no meio dos louvores, Deus continua falando no meio de milagres, Deus continua fazendo milagres, Deus continua falando através da sua palavra. Esse Deus ainda não mudou, Ele era, Ele é e Ele sempre será. Meu irmão, minha irmã, nessa noite eu quero convidar você, aleluias, a fechar os seus olhos e a colocar diante de Deus, aleluias, toda a petição, aleluia. Se você precisa primeiro se reparar, se repare com o Senhor, reconstrua esse teu altar, aleluias, coloque lenha nele, coloque fé, deixa ele inflamar, aleluias, deixa o teu ministério voltar, aleluias, deixa o desejo de servir a Deus voltar, aleluias, deixa, aleluias, deixa, aleluia, a vontade de servir ao Senhor, de louvar ao Senhor, de ler a palavra do Senhor, de conversar com o Senhor. Muitas das vezes, meu irmão, essa vontade passa, a vontade de adorar passa, mas hoje é noite, aleluia, de reparar esse altar. Ei, meu irmão, essa palavra é dura, mas ela sara. O Senhor, aleluia, corrige a quem Ele ama, aleluia. A palavra do Senhor não mata, mas ela veio para vivificar a minha e a sua vida. Meu irmão e minha irmã, eu quero pedir para você, aleluias, o sério me comete, me dá
ousadia. Busca do Senhor, aleluia, um ponto para você recomeçar a se reerguer, porque eu quero profetizar sobre a sua vida que é um tempo novo, de novas as coisas. Eu acredito que Deus ainda tem mudança para mim, para a tua vida. Eu acredito que esse ano a minha e a tua vida, o meu e o teu chamado, o meu e o teu ministério, aleluia, a minha e a sua vida com Deus não vai terminar dessa maneira. Deus ainda tem um novo dele para mim, para a tua vida. Deus ainda vai nos surpreender, aleluias. Minha irmã, meu irmão, talvez você esteja esperando, aleluia, uma providência do Senhor, e eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai chegar, vai chegar, vai chegar, em nome de Jesus. Vem o grupo de louvor aqui, você aí continua adorando a Deus, continua com seus olhos fechados, porque eu acredito, eu vou orar por você nesse momento. Use a tua fé juntamente com a minha, aleluias. Ei, meu irmão, você não precisa depositar cadeira para Deus te abençoar, não. Você não precisa, aleluias, de dar uma oferta para Deus te abençoar, não. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que não barganha, aleluias. O Deus a quem eu sirvo, Ele recebe e Ele dá de graça. Ele nos dá, aleluias, um favor não merecido, uma graça tão grande, um favor que não nós merecemos, aleluia. Esse Deus a quem eu sirvo e a quem você serve, você não precisa se mutilar, se chicotear, se bater, não. Ele é misericordioso. Às vezes misericórdia, meu irmão, é aquilo que nós merecemos e Ele deixa de dar. Às vezes nós merecemos ser castigados mesmo, merecemos às vezes ser pisoteados mesmo, mas o Senhor não faz. Sabe por quê? Porque Ele é misericordioso, Ele me ama, Ele te ama. E eu quero dizer que esse Deus misericordioso, esse Deus grande em graça, Ele se faz presente aqui nessa noite, e Ele vai te abençoar e me abençoar. Ele vai te erguer, Ele vai me erguer, Ele vai te colocar de pé, Ele vai me colocar de pé. Mas isso tudo é para um bem só, é para a glória, a honra do nome dEle, é para que o nome dEle seja glorificado através da minha e da tua vida, é para que o inimigo